Que a graça, a paz, a misericórdia e o amor de Deus estejam sobre nós. Em nome de Jesus, que assim seja. Estamos no último tema da série de sermões sobre o livro de Daniel. Hoje vamos falar sobre o capítulo 12 de Daniel. Vimos nessa série de sermões, no capítulo 1, a fidelidade de Daniel, de Ananias, Misael e Azarias, diante das provações que eles tiveram na corte da Babilônia. A sua determinação de serem fiéis a Deus. Vimos no capítulo 2, uma profecia dada por Deus ao rei Nabucodonosor e também a Daniel, seu profeta, sobre o futuro do mundo. Em um capítulo da Bíblia, toda a história universal revelada até a segunda vinda de Jesus, em poder, glória e majestade, para estabelecer neste mundo o seu reino eterno. Vimos também no capítulo 3 de Daniel, a grande prova de fogo, enfrentada por Ananias, Misael e Azarias, no que diz respeito à adoração a Deus ou aos ídolos, uma prova na qual Deus mostrou o seu poder e a sua proteção. No capítulo 4, estudamos sobre orgulho, loucura e arrependimento do rei Nabucodonosor e, consequentemente, a sua conversão a Deus. No capítulo 5 de Daniel, estudamos sobre a escritura na parede, sobre o juízo divino, uma sentença de juízo dada sobre o Império Babilônico e como Deus conduz a história para o seu louvor e para a sua glória. No capítulo 6 de Daniel, vimos a prova de fé para Daniel na cova dos leões. Vimos a importância da oração, como Daniel dava importância à oração e quão importante é uma vida de oração, de dedicação a Deus, de jejum, de consagração. Depois fomos para o capítulo 7, onde estudamos sobre os 4 animais, símbolos proféticos de 4 grandes impérios: o leão com asas, representando a Babilônia, o urso que se levantava sobre um dos lados e tinha 3 costelas na boca, representando a Média e a Pérsia, o leopardo com 4 asas e 4 cabeças, representando o Império Grego, e um animal terrível e espantoso, com dentes de ferro, que esmiuçava tudo que via pela frente, com 10 chifres, representando o Império Romano, e o chifre pequeno que cresce entre esses 10 chifres, representando a ponta pequena, o chifre pequeno, uma representação de Roma em suas 2 fases, Roma imperial e Roma papal. E esse chifre tinha olhos e tinha uma boca que falava blasfêmias, representando o poder da besta, predita lá em Apocalipse 13. Depois, no capítulo 8, vimos a profecia do carneiro e do bode, que lutavam entre si. Uma luta representada aqui por esses animais, uma luta entre a Média e a Pérsia e a Grécia, na qual a Grécia prevaleceu. E o chifre pequeno novamente aparece aqui no capítulo 8, colocando por terra a verdade do santuário celestial. E no capítulo 8 também aparece uma profecia de Daniel 8,14, falando que essa verdade seria restabelecida no tempo do fim, no final das 2.300 tardes e manhãs, ou dos 2.300 dias proféticos, 2.300 anos proféticos, que acaba no ano de 1844, quando começa o tempo de juízo investigativo, o tempo do fim para a história deste mundo, no qual nós estamos vivendo. Em Daniel 9, estudamos sobre a oração de Daniel em favor do seu povo, tentando se colocar como sumo sacerdote, intercessor pelo seu povo. Mas também no capítulo 9 aparece ali a profecia das 70 semanas,
mostrando quando o Messias viria, em que ano nasceria e como ele faria cessar os sacrifícios de ofertas e holocaustos no templo de Jerusalém, por meio da sua morte na cruz. E essa profecia das 70 semanas faz parte de uma profecia maior, de Daniel 8,14, dos 2.300 anos. Ela está inserida dentro dessa profecia. E vimos como tudo isso se cumpriu com exatidão. Como Deus dirige os acontecimentos da história para o seu louvor, para a sua honra e para a sua glória, independente da vontade humana. No capítulo 10 vimos sobre a visão que Daniel teve de Miguel, que é Jesus, um dos títulos de Jesus pré-encarnado no Antigo Testamento, glorificado, que aparece nessa visão do capítulo 10 como sumo sacerdote, vestido de linho. O sumo sacerdote se vestia de linho apenas no dia do Yom Kippur, ou no dia da expiação, que equivale ao dia do juízo. E Jesus aparece aqui como um sumo sacerdote em tempo de juízo. E ali no capítulo 10 também estudamos sobre o grande conflito entre Satanás e Miguel, e a vitória de Miguel sobre o mal. No capítulo 11 de Daniel vimos sobre os reis do norte, que é um símbolo do papado, de Roma pagã e Roma papal, e o rei do sul, que simboliza o ateísmo, e os reis da Pérsia, novamente mostrando parte da história universal, começando com a Pérsia, com a Média e a Pérsia, e depois o grande rei da Grécia, que foi Alexandre o Grande, e também o reinado de Roma, na sua fase pagã e papal, e o seu domínio durante 1290 dias, ou 1290 anos proféticos, que começaram em 538, com a derrota dos visigodos, que era um povo que não se submetia ao poder papal. Começou em 538 e acabou em 1798 com a prisão do Papa Pio VI, cumprindo-se Apocalipse 13, onde fala que a ferida da besta, ela foi ferida com uma ferida mortal. Foi tirado o poder temporal da Igreja de Roma em 1798 por Berthier, general do exército de Napoleão Bonaparte. E vimos também que nesse período profético medieval houve a inquisição religiosa contra os hereges, contra aqueles que não aceitavam a intercessão de todos os santos, contra aqueles que não aceitavam o poder do Papa para perdoar pecados e o poder dos padres para perdoar pecados, a confissão auricular, uma perseguição religiosa contra aqueles que não aceitavam as heresias de Roma papal, no que diz respeito à intercessão e mediação sumo sacerdotal de Jesus, colocando no seu lugar a Virgem Maria como uma intercessora legítima, e também a adoração de imagens dentro da história da Igreja Papal, da Igreja de Roma, e a perseguição aos hereges que não se submetiam a essas doutrinas que foram estabelecidas nesse período dos 1290 anos proféticos, de 538 a 1798. E agora chegamos ao capítulo 12 de Daniel, que é o auge dessas profecias, porque há no livro de Daniel um paralelismo crescente da profecia. A profecia começa de maneira geral, e ela vai se especificando, e vai se detalhando, e vai se esmiuçando cada vez mais, e quando chega no capítulo 12, é-nos dada a revelação dos acontecimentos que acontecerão no mundo um pouco antes da volta de Jesus, culminando com a volta de Jesus. É fantástica a maneira como Deus revela os acontecimentos deste mundo e a história da sua igreja e do seu povo no livro de Daniel. No capítulo 12, nós vamos encontrar o tempo de angústia, chamado como angústia de Jacó, que é um tempo no qual o povo de Deus vai ter que enfrentar as acusações de Satanás e seus anjos, sem o mediador no santuário celestial, sem o sumo sacerdote no santuário celestial, porque a obra de juízo estará concluída. Encontramos aqui também a experiência das ressurreições, não das duas grandes ressurreições, mas de uma ressurreição especial de pessoas que mataram Jesus, que participaram ativamente na sua morte, para vê-lo em glória e majestade e morrerem novamente. Então haverá um grupo de pessoas que morrerão 3 vezes, já morreram uma vez, vão morrer para ver Jesus voltar, vão ressuscitar para ver Jesus voltar e vão morrer.
e depois dos 1000 anos vão ressuscitar para morrer eternamente. Que grupo de pessoas, podemos dizer, desgraçadas e miseráveis. 3 vezes perdidos. E aqui no capítulo 12 vai falar dessa ressurreição especial e também da ressurreição dos justos. E também das contrafações de Satanás que são mencionadas no capítulo 11, no verso 45, a sua personificação um pouco antes da volta de Jesus. E também as pragas descritas no Apocalipse que cairão sobre os ímpios um pouco antes de Jesus voltar. E aqui no capítulo 12 também encontramos profecias especiais envolvendo datas. Novamente aparece aqui os 1290 dias proféticos, e aparece agora um novo período profético de 1335 dias, ou anos proféticos. É interessante que essas duas datas têm início no ano de 508. No ano de 508, quando a Igreja Católica assumiu toda a sua autoridade doutrinária, porque derrotou o último povo que se opunha à dominação eclesiástica papal, que eram os visigodos. Por meio do rei Clovis, dos francos, usando o exército de Clovis, Roma conseguiu a sua hegemonia, o seu poder político e religioso, a sua supremacia papal em termos doutrinários. Então aqui aparecem novamente duas datas: 1290 dias, começando em 508, vão terminar em 1798. Novamente se repete aqui o período da supremacia papal, o aprisionamento do Papa Pio VI. A besta foi ferida com uma ferida mortal, foi tirado o seu poder temporal, foi tirado o seu poder eclesiástico absoluto em 1798. E também aparece aqui, começando em 508, os 1335 dias, que vão acabar em 1843, 1844, no final do período das 2300 tardes e manhãs, indicando novamente o tempo do fim. Aqui aparece a expressão tempo do fim no capítulo 12, novamente aparece essa expressão, coisas que Daniel não entendeu, e Deus disse: Daniel, fica tranquilo, verso 13 do capítulo 12, tu porém segue o teu caminho até o fim, pois descansarás, ou seja, vais morrer, e só ao fim dos dias, lá no tempo do fim, quando essas coisas acontecerem, quando Jesus retornar em poder e glória, te levantarás, serás ressuscitado para receber a tua herança ou para receber a tua recompensa. Vamos fazer uma oração, irmãos? Coloque a sua mão sobre a Bíblia. Nosso Pai Celestial, te louvamos e te agradecemos pelo livro de Daniel, pelas revelações que o Senhor fez, pelas profecias que já se cumpriram, pelas profecias que estão se cumprindo diante de nós, e certamente pelas profecias que irão se cumprir. E pedimos nesse momento, nosso Pai, o perdão dos nossos pecados. Tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia, Senhor, da nossa ignorância. Tenha misericórdia, Senhor, da nossa negligência. Tenha misericórdia, Senhor, da nossa falta de fé. Tenha misericórdia, Senhor, da nossa falta de conhecimento. Tenha misericórdia, Senhor, da nossa falta de oração. Tenha misericórdia, Senhor, da nossa falta de fervor. Tenha pena e compaixão de nós, porque somos miseráveis e pecadores, e sem o sangue do Teu Filho não somos justificados. Por isso declaramos e aceitamos que Jesus é o nosso Salvador, Jesus é o nosso Senhor, Jesus é o nosso sumo sacerdote, aquele que morreu pelos nossos pecados, aquele que ressuscitou para a nossa vitória. Louvado, glorificado e exaltado seja o nome de Jesus, nosso sumo sacerdote no santuário celestial. Aceitamos a sua mediação, aceitamos a sua graça, aceitamos o seu perdão e pedimos que pela tua graça, pela tua misericórdia, nosso Pai, nos dê a sabedoria, a iluminação que só o Espírito Santo pode dar, para entender o livro de Daniel, para entender as profecias, para entender que vivemos no tempo do fim, para entender que Jesus logo voltará a este mundo, para entender que a nossa vida não é neste mundo, para entender que o Senhor nos promete vida eterna, em glória e majestade diante do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, cura as nossas doenças físicas, cura as nossas doenças emocionais, cura as nossas doenças espirituais, cura a nossa cegueira espiritual,
cura a nossa falta de fé, cura a nossa negligência, cura, Senhor, tudo aquilo que nos oprime, tudo aquilo que nos separa de Ti, e vivifica-nos por meio da presença do Espírito Santo. Reaviva a nossa alma, Senhor. Dá-nos um reavivamento genuíno por meio da Tua palavra, e que por meio desse reavivamento possamos fazer uma reforma na nossa vida e andarmos nos Teus caminhos de acordo com a Tua vontade, e não duvidar da Tua palavra, não duvidar das profecias, não duvidar do Teu amor e da Tua misericórdia. Em nome de Jesus, entregamos este momento nas Tuas mãos, para que o Teu Espírito nos ilumine a todos e nos convença do pecado, da justiça e do juízo, para que possamos viver unidos com Cristo pela fé. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Então, em Daniel capítulo 12, meus irmãos, nós encontramos em Daniel várias virtudes como profeta de Deus, mas também como estadista, como líder político. Ele passou por dois grandes impérios, o babilônico e o medo-persa. E Daniel tinha atributos incomparáveis e fez com que esse exilado judeu se tornasse um grande estadista, e em alguns momentos um profeta de quando? Dos últimos dias. Tinha coisas que Daniel não entendia nas revelações que ele recebeu, que Deus dizia para ele: Daniel, isso é para o tempo do fim. Há um momento em que as pessoas irão entender. Aliás, todas as pessoas não, os sábios, aqueles que buscarem o conhecimento sobre as profecias, esses entenderão. A maioria não vai entender, o mundo não vai entender. Somente aqueles que se interessarem em estudar o livro de Daniel no fim do tempo do fim, ou no tempo do fim, irão entender. Então Daniel estava angustiado, porque muitas coisas ele não entendia do que ele recebeu de revelação. Mas nós, a partir do tempo do fim, a partir do ano de 1830, 1840 aproximadamente, onde as profecias de Daniel começaram a ser estudadas e pesquisadas em várias partes do mundo, não só por Guilherme Miller nos Estados Unidos, mas também por Manuel Lacunza, que era um padre que vivia aqui na América do Sul e escreveu um livro chamado La Venida del Messias em Glória e Majestade, em espanhol, A Vinda do Messias em Glória e Majestade. Manuel Lacunza, misteriosamente, nunca teve esse livro editado pela Igreja Católica, e ele misteriosamente foi assassinado na Europa, porque não interessava para o Vaticano o estudo das profecias de Daniel. Mas havia vários movimentos religiosos na Europa, nos Estados Unidos, na América do Sul, por volta de 1840, 1844, aproximadamente, por essa época, onde falavam a mesma coisa, que o tempo do fim estava chegando, que as profecias de Daniel estavam se cumprindo, que Jesus logo voltaria, que o santuário seria purificado. Erraram no acontecimento, confundiram o santuário celestial com este planeta, no qual chamaram de santuário, pensando que Jesus viria para purificar a terra. Na realidade, ao estudar o livro de Hebreus, perceberam que existe um santuário no céu e que começaria um tempo de juízo a partir de então, que justamente seria no tempo do fim. E esse tempo, irmãos, que nós estamos vivendo, é justamente esse tempo. Hoje eu estava escutando o capítulo 39 do livro O Grande Conflito, onde o Espírito de Profecia revela que pouco antes da volta de Jesus haverá um tempo de angústia, chamado angústia de Jacó, e haverá também uma perseguição intensa contra uma minoria que se recusa a se curvar diante de falsos mandamentos, se recusa a aceitar o domingo como dia sagrado e observa o sábado como dia sagrado, e não só isso, observa todos os mandamentos de Deus e estão justificados pelo sangue de Jesus. E essa minoria vai passar por uma angústia tremenda. E a angústia de Jacó para o povo de Deus serão as pragas do Apocalipse para os ímpios. É justamente nesse período. Mas antes de começarem a cair as pragas, diz o Espírito de Profecia, que Satanás irá usar falsos milagres, falsos movimentos religiosos que operarão grandes milagres, mas que negarão a obediência aos mandamentos de Deus. Nós estamos presenciando isso? Nós estamos vendo essa contrafação do derramamento do Espírito Santo, como dizem, de um dom de línguas falso, de milagres
que podem estar sendo operados por demônios, como diz lá em Apocalipse. Nós estamos vivendo nesse tempo, irmãos, de falsos enganos satânicos, de doutrinas absurdas, da crença na imortalidade da alma, na evolução da alma, na transmigração da alma, na reencarnação da alma, anulando completamente o sacrifício de Jesus. Nós estamos vivendo nesse tempo. Nós estamos vivendo no tempo do fim. Nós temos consciência disso? Ou nós vivemos como se fosse qualquer tempo? E por que o tempo do fim é tão importante? Porque nós ainda temos um mediador no santuário celestial. O dia que Jesus levantar as duas mãos lá, como diz aqui no livro de Daniel, no capítulo 12, e o dia que ele disser, está feito, lá no santuário celestial, e terminar a sua obra de julgamento, pré-advento, o dia em que o silêncio tomar conta do céu, como diz o Apocalipse, porque o céu estará vazio, Jesus e todos os seus anjos estarão se dirigindo a esse planeta, não haverá intercessor, e quem é justo, continue sendo justo, quem é ímpio, continue sendo ímpio, quem é puro, continue a se purificar, quem é santo, continue a se santificar, quem é imundo, continue na imundícia. Não haverá mais salvação. Cada caso estará definido, e aqueles que aceitaram a Cristo estarão respaldados pelo sangue do Cordeiro, estarão respaldados pela graça de Deus, porque buscaram isso, porque são chamados aqui no capítulo 12 de sábios, que resplandecerão como as estrelas eternamente, na mesma glória que vem do trono de Deus. Porque essa vida que nós temos, irmãos, de 80, 90, 100, que seja 120 anos, não é a verdadeira vida que Deus quer para nós. Nós vivemos no tempo do fim. Diz o Espírito de Profecia que um pouco antes de caírem as pragas do Apocalipse, durante esse tempo de angústia de Jacó, que ela denomina como angústia de Jacó, a mesma angústia que Jacó teve a lutar com o anjo, ela diz que nesse tempo Satanás irá se personificar. Capítulo 39 do livro Grande Conflito. Leiam, escutem. Satanás irá se personificar, personificará Jesus, como se fosse Jesus. Aparecerá em várias partes do mundo, operará milagres, virá com glória, com poder, disfarçado, como diz Paulo, em anjo de luz, e dirá que é Jesus, e dirá abertamente: eu mudei o sábado para o domingo. Todos aqueles que não obedecerem o meu mandamento devem ser punidos. E aí haverá uma grande perseguição contra o povo de Deus, mas haverá grande livramento. Os anjos trabalharão em favor do povo de Deus. E será um engano tão forte, que diz o Espírito de Profecia, que somente aqueles que não conhecerem a fundo a palavra de Deus e as profecias serão enganados. Quem não conhecer a palavra de Deus e as profecias será enganado, irá sucumbir ao engano. Deus não vai permitir que o diabo apareça fazendo uma contrafação da volta de Jesus nas nuvens do céu, com poder e glória e com todos os seus demônios. Não. Ele vai aparecer em várias partes do mundo, não simultaneamente, porque ele não é onipresente. E aí muitos, milhares serão enganados. Por isso é importante estudar o livro de Daniel junto com o livro de Apocalipse e também junto com o Espírito de Profecia. O livro O Grande Conflito, capítulo 39, 40, 41 e 42. Os capítulos finais revelam em detalhes o que vai acontecer. E nós já estamos vivenciando o que diz ali. Falsos profetas, operando milagres, operando curas. Estava assistindo alguns vídeos no YouTube de ex-pastores de algumas igrejas pentecostais falando o que acontece de fato. Já ouviram falar, irmãos, em carmônio? Carmônio é quando a pessoa fica endemoniada, mas ela não está endemoniada. É a carne e o demônio que estão atuando ali. Ou seja, é a pessoa que é autossugestionada junto com o diabo.
E esses milagres que acontecem, eu fui várias vezes em várias igrejas pentecostais. Nesse tempo que eu estive afastado da igreja, 18 anos aproximadamente, eu vi muitas coisas, muitos milagres acontecendo. Mas se você perguntar para essas pessoas: você conhece a palavra de Deus? Você conhece a profecia das 70 semanas? Você conhece a profecia de Daniel 8,14? Você estuda as profecias? O importante é a emoção, o importante é o que o pastor diz, o importante é o que eu sinto, não o que está escrito na Bíblia. É para esse grupo de pessoas que Jesus dirá um dia: apartai-vos de mim, malditos, não vos conheço. Vocês praticaram iniquidade, vocês transgrediram a minha lei. Mas Senhor, em teu nome não fizemos milagres, não curamos, não fizemos maravilhas. E eu lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, malditos. Fizeram milagres em nome de Jesus, curaram em nome de Jesus, expulsaram demônios em nome de Jesus, mas Jesus não os conhece, porque não são obedientes a Deus, porque não se submetem à vontade de Deus, querem apenas fazer a sua própria vontade. Nós vivemos nesse tempo, meus irmãos. Nós vivemos nesse tempo, meus irmãos. Para eu estar falando isso para vocês hoje, eu tive que passar por um vale de provações muito grande, onde eu sentia a presença dos demônios. O grande conflito é muito real, meus irmãos, e é muito agradável para o diabo e os seus demônios fazerem com que você se acomode e pense que tudo é mil maravilhas. Todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo, escreveu Paulo, padecerão perseguições. Há uma luta espiritual. E é dessa luta que Daniel fala. Na última parte desse livro, temos o deslumbre dos últimos dias, onde a vitória definitiva é alcançada por Deus em favor dos seus filhos. O capítulo 12 de Daniel fala de vitória em Cristo. Quando Cristo finalizar sua obra de intercessão no santuário celestial, o Espírito Santo será retirado da terra. Diz aqui no capítulo 12, esse tempo de angústia é justamente esse período em que Deus vai retirar o seu Espírito dessa terra, e todos os poderes do mal irão se manifestar na sua maior intensidade. Há coisas que não acontecem conosco porque Deus não permite, porque há um freio, há uma proteção, porque há um freio, há uma proteção ao nosso redor, que é o Espírito Santo. Um dia eu estava dormindo de madrugada, acordei com um cheiro de perfume muito forte no nosso quarto. Minha mulher também sentiu o cheiro, um perfume muito doce. E logo eu senti a presença de forças do mal. Outras vezes eu acordava com cheiro de cigarro. Ninguém fuma lá em casa. E sentia a presença do mal. O mal só não se aproximou mais porque Deus não permitiu. E eu conversava com Deus e dizia: Senhor Jesus. Às vezes eu só dizia assim: Senhor Jesus, resolve isso para mim. E eu dormia. E nada mais acontecia. Meus irmãos, há uma luta entre o bem e o mal. Há uma luta real. E é muito agradável para Satanás fazer com que as pessoas se acomodem. Deus permite que aconteçam certas coisas com certas pessoas. Cada um tem a sua cruz e a sua aprovação. O que aconteceu comigo, ou o que pode acontecer comigo, talvez você não suportaria. Deus é misericordioso. Ele não vai dar a carga maior do que você pode carregar, como diz a sua palavra. Mas nós não temos que duvidar do Deus que nós servimos. Porque o Deus que nós servimos é o príncipe do universo, é Miguel, é o príncipe eterno, é Jesus. Não é o príncipe deste mundo. E aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo, como diz Paulo. Irmãos, capítulo 39 do grande conflito, o Espírito de Profecia nos adverte que muitos não têm orado como deveriam.
Muitos não têm se humilhado na presença de Deus como deveriam. Muitos não têm confessado os seus pecados na presença de Deus como deveriam. E a angústia de Jacó, esse período de angústia, será justamente o período no qual as pessoas não vão ter certeza de fato confessaram todos os pecados a Deus, se elas estão plenamente perdoadas. Nós somos uns miseráveis pecadores, irmãos. Nenhum conhecimento teológico é capaz de nos justificar diante de Deus. Eu estudei teologia há 4 anos. Fui pastor dessa igreja durante 8 anos. Fazia o mestrado em teologia lá na Universidade Adventista del Plata, na Argentina. Fiz outras faculdades, fiz pós-graduações. Nenhum conhecimento nos justifica diante de Deus. Conhecer as profecias apenas não é suficiente. Ou seja, ser um adventista do 7º dia, apenas ser adventista do 7º dia, se nomear como membro da igreja, não é suficiente, meus irmãos. Nós temos que nos humilhar na presença de Deus, reconhecer a nossa pequenez, reconhecer que nós não somos nada sem Jesus, que não podemos viver sem Ele. Quando me perguntam, pastor, você voltou para a igreja depois de tanto tempo? Eu digo, não, eu voltei para Jesus. Eu voltei para Jesus. Eu me voltei para Jesus de todo o coração. Sou pecador. Ainda estava, essa madrugada estava em oração das 4 horas da manhã até as 5h30. Eu tenho um grupo de oração no WhatsApp, orações da madrugada, onde nós oramos uns pelos outros. Todas as madrugadas eu tenho buscado a Deus, irmãos. E há alguma coisa errada conosco. Alguma coisa errada conosco. Nós precisamos da chuva serôdia, nós precisamos do batismo do Espírito Santo, mas esse batismo não vem por apenas uma oração formal. Tem que haver consagração total a Deus. Dizer, Senhor, eu te amo de todo o meu coração, de toda a minha alma, com todas as minhas forças, com todo o meu entendimento. Então 24 horas por dia, Senhor, eu sou teu. Eu sou teu servo. Habita em mim, vive em mim. É uma pena, irmãos, que a igreja não tenha participado tão plenamente desses 12 domingos que nós tivemos, dessa série de sermões. Eu fui o maior beneficiado com isso, podem ter certeza. Eu cresci muito espiritualmente, amadureci muito espiritualmente. Então nós percebemos no livro de Daniel, irmãos, que no momento em que Jesus cessar o seu ministério de intercessão no santuário celestial, um pouco antes de ele voltar a este mundo, haverá uma grande angústia do povo de Deus, porque os poderes do mal se ajuntarão na tentativa de destruí-los. Para participar desse período, para estar vivo nesse período, se você não estiver 100% convicto, 100% consagrado, não queira estar nesse período, não queira estar nesse momento da história deste mundo. Eu peço para Deus que Ele me leve antes, que eu morra antes, pela fé em Jesus, salvo pelo sangue de Jesus, se eu não for resistir a esse momento de angústia, de provação, que vai ser muito difícil para o povo de Deus. Aquelas pessoas que estarão vivas quando Jesus voltar, vão passar por uma angústia muito terrível, por uma perseguição muito cruel. E são pessoas especiais, porque terão o selo de Deus sobre elas. Serão extremamente fiéis a Deus. Mas Deus garante, nesse período de angústia, a vitória para o seu povo. É garantido aqui no capítulo 12 de Daniel. Vamos ler o versículo 1. Por que é garantida a vitória? Porque nesse tempo se levantará Miguel, se levantará Jesus. Ele vai se levantar como sumo sacerdote, vai se levantar no santuário celestial. O grande príncipe, o mesmo príncipe que foi profetizado na profecia das 70 semanas, que faria cessar o sacrifício por meio da sua morte na cruz, e que venceria a morte por meio da sua ressurreição, e que venceria o diabo por meio do seu retorno a este mundo, em glória, em poder e majestade indescritíveis, mais do que o sol ao meio-dia, cobrindo todo o céu. Diz o Apocalipse que o céu vai se desenrolar como um pergaminho. Já viram um pergaminho? É um rolo
de duas partes que vai se desenrolando assim, ó. E o céu vai se desenrolar, vai se abrir, e uma outra dimensão vai aparecer. Uma outra realidade vai aparecer no céu, que não é deste mundo. É como se abrisse um portal, e o céu todo se manifestará ali. Miríades e miríades. O que é isso? Milhares e milhares, um número incontável de anjos, com glória indescritível, com poder indescritível, e no centro Jesus, brilhando muito mais intensamente do que o sol ao meio-dia. Vai ser impossível não perceber a vinda do Filho do Homem, como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Será um dia de glória, mas vai ser um dia terrível também, porque muitos não estarão preparados, a maioria não estará preparada. Os ímpios não vão resistir, contemplar Jesus, irão morrer, porque carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Mas os salvos, aqueles que confiaram na graça de Jesus, só vão suportar ver a glória de Cristo, porque diz lá em 1 Coríntios 15, que o corpo dessas pessoas será transformado num piscar de olhos. Vai deixar de ser corpo corruptível para ser incorruptível, vai deixar de ser corpo mortal para ser imortal, vai deixar de ser um corpo terreno para ser um corpo celestial, semelhante aos anjos, e só por isso eles vão poder suportar, porque do contrário, ninguém permanece na presença de Deus se não for santificado por Ele. A volta de Jesus será de fato o maior dos acontecimentos, e diz aqui no livro de Daniel, no capítulo 1, que o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, aquele que nos defende, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo, tempo de angústia, será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Que livro é esse? O livro da vida. Ou seja, todo aquele que confessou a Jesus como Senhor, como Salvador, que obedeceu, que aceitou o seu sangue, que aceitou a sua mediação no santuário celestial e que confia nele para a sua salvação, todo aquele que for achado inscrito no livro da vida será salvo. Verso 2 diz que muitos dos que dormem no pó da terra, muitos, não todos, aqui não fala todos, aqui diz muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna. Veja, muitos estarão salvos, muitos que morreram crendo em Jesus, desde Abel até o último que morreu antes da volta de Jesus, que morreu crendo em Jesus, ressuscitará, diz aqui, para a vida eterna. Mas outros para a vergonha e horror eterno. Para a vergonha e horror eterno. Haverá duas ressurreições quando Jesus voltar: a dos justos e de um grupo especial de pessoas, que diz Apocalipse 1:7: eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo quem? Aqueles que o transpassaram, aqueles que o mataram, aqueles que o crucificaram, aqueles que disseram: desce da cruz se tu és o Cristo, aqueles que bateram no seu rosto, aqueles que o chicotearam, aqueles que zombaram dele, aqueles que colocaram a coroa de espinhos em sua cabeça, aqueles que o pregaram na cruz, os sumos sacerdotes hipócritas, Anás e Caifás, Judas, esses vão ressuscitar. Aqueles que participaram ativamente na morte de Jesus, é uma ressurreição especial, porque os ímpios mesmo não vão ressuscitar quando Jesus voltar. Eles vão ressuscitar depois de 1000 anos, para a condenação eterna, para a morte eterna, para o lago de fogo e enxofre. O lago de fogo e enxofre é a segunda morte, diz o Apocalipse. Vão morrer eternamente. Mas esse grupo de pessoas que zombou de Cristo e que disse: profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? Esse grupo de pessoas que participou ativamente da morte de Jesus vai ressuscitar, não com o corpo glorificado e transformado, como diz lá em 1 Coríntios 15. Vão ressuscitar assim como morreram, com a mesma doença, com as mesmas dores, com o mesmo corpo pútrido, fétido, com a mesma humanidade pecaminosa, apenas para ver Jesus em glória
e morrer pela segunda vez. E depois de 1000 anos, ressuscitarão novamente, com um corpo decrépito, para ver a nova Jerusalém descendo nesse planeta. E Deus é tão misericordioso que vai consumi-los definitivamente. A segunda morte. Pela misericórdia de Deus. Porque já pensou se essas pessoas sofressem eternamente, como alguns acreditam? Bom, a doutrina do inferno é outro assunto para a gente conversar num outro momento. Mas nós acreditamos que o inferno é a segunda morte, o lago de fogo e enxofre, no qual serão destruídos Satanás, seus anjos e seus seguidores. Daniel está falando aqui, meus irmãos, dos últimos acontecimentos. Deus dará vitória. Esse é o tema principal do capítulo 12 do livro de Daniel. A grande vitória de Deus contra o mal, a morte e Satanás. A grande vitória final, quando Jesus retornar. Esse capítulo desvenda muitos acontecimentos importantes dos últimos dias, antes da volta de Jesus. O tempo de angústia, as ressurreições e ainda algumas profecias onde algumas datas e períodos de tempo são revelados. Tempo de angústia. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Daniel 12, verso 1. Quando o Espírito Santo for retirado dos homens, os poderes do mal, até então contidos, cairão com indescritível fúria sobre o mundo. O Espírito de Profecia fala no livro O Grande Conflito que, desabrigados da graça divina, os ímpios não têm a proteção contra o maligno. Satanás mergulhará então os habitantes da terra em uma grande angústia final. Ao cessarem os anjos de Deus de conter os ventos impetuosos das paixões humanas e das guerras, ficarão às soltas todos os elementos de contenda. O mundo inteiro se envolverá em ruína mais terrível do que a que sobreveio a Jerusalém na antiguidade. Para os ímpios, esse tempo de angústia é o castigo por suas maldades, através das pragas do Apocalipse, Apocalipse capítulo 16. Enquanto o povo de Deus padece, sofre pela angústia de Jacó, a angústia de repente não ter plena certeza de ter confessado todos os pecados a Deus, de não ter sido justificado pelo sangue de Jesus. Sabe aquela luta espiritual que Jacó teve com um anjo, até que o anjo o abençoou? A certeza da aprovação de Deus. O mundo todo padecerá as pragas descritas em Apocalipse 16. Mas antes, Satanás aparecerá, imitando ser Jesus, fazendo uma contrafação, como nós falamos. Para os ímpios, esse tempo será então, em vez de angústia, o castigo por suas maldades. Mas a graça e misericórdia divina é o que nos dá esperança. Essa angústia logo se tornará em vitória para aqueles que estiverem vivos quando Jesus retornar. Hoje nós vivemos alguns momentos de desânimo e tristeza. Hoje ainda Satanás nos acusa, joga sobre nós os nossos pecados. Não pensem, irmãos, que para vir aqui pregar foi fácil ou tem sido fácil para mim. Porque vem aquela voz e diz: não, você não é digno. Você, um ex-pastor, olha quanto tempo você ficou fora da igreja. Como você vai lá agora falar? Quem é você para fazer isso? E sabe como é que eu superei isso? Aos pés de Jesus. Só aos pés de Jesus, em oração. Essa madrugada passada eu fiquei em oração 1h30. Muita coisa que eu estou falando para vocês aqui, eu pedi para que Deus me inspirasse. E para que o Espírito Santo me usasse. Para que o Espírito Santo me dissesse o que dizer. E Deus parece que falava comigo e dizia: olha, vai ser assim, assim, as coisas vão acontecer assim, assim, assim. Sabe, meus irmãos, eu não sou nada para estar aqui, porque, como vocês, sou pó. Mas é pela graça e misericórdia de Deus. Nesses momentos devemos nos apegar à oração. Nos momentos de tristeza e desânimo, que não temos certeza do amor, do perdão, da graça de Deus, temos que nos curvar a Ele.
em oração, clamar por perdão. Nunca desistir de lutar, usando o nosso livre-arbítrio contra o pecado. Nós temos o direito de escolha. Muitas vezes eu disse para Deus, quando eu estava em oração e luta espiritual, sentindo presenças de demônios perto de mim, muitas vezes eu disse para Deus: Senhor, o Senhor me deu o poder de decisão, o Senhor me deu o poder de escolha, e eu decido, e eu escolho te servir, e eu me curvo diante do Senhor. É a minha decisão, o meu poder de escolha. E diz o Espírito de Profecia que a nossa força de vontade, aliada ao poder divino, é a arma, é o segredo para obtermos a vitória. Haverá ressurreições, como nós dissemos. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Daniel descreve algumas ressurreições especiais, de uns para a vida eterna e de outros para a vergonha e horror eterno. Trata-se, portanto, de uma ressurreição parcial e especial, a ocorrer pouco antes do fim do mundo e pouco antes da segunda vinda de Cristo. Nessa ressurreição especial, justos e ímpios são ressuscitados ao mesmo tempo. O primeiro grupo são os que mataram a Jesus. Que terrível será para Judas, que terrível será para Anás e Caifás contemplar a glória do Messias e ter que morrer novamente. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram. É o que diz Apocalipse 7. E todos os povos da terra vão se lamentar por causa dele. Jesus respondeu aos sumos sacerdotes e disse: Tu mesmo disseste, respondeu Jesus, mas eu digo a todos vós, falando para os fariseus da sua época, para os saduceus, para os líderes religiosos: chegará o dia em que vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Vocês vão me ver um dia, voltando em poder e glória. Jesus profetizou isso para esse grupo especial de pessoas. Todos aqueles que participaram ativamente na morte de Cristo ressuscitarão antes da volta de Jesus, para vê-lo em glória e majestade e para morrerem novamente. O outro grupo são os que ressuscitaram para a vida eterna, para testemunharem a volta de Jesus como prêmio da sua fidelidade. São os justos que morreram na esperança da iminente volta de Jesus. Aqui está a perseverança dos santos, que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Não só confessam a Jesus com a sua boca, mas confessam com a sua vida, por meio de uma vida de obediência, de consagração. Diz o Espírito de Profecia que vão abrir as sepulturas, abrem-se as sepulturas, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo saem do túmulo glorificados, para ouvirem o conceito de paz estabelecido por Deus com os que guardaram a sua lei. Os mesmos que o transpassaram, Apocalipse 7, os que zombaram e escarneceram da agonia de Cristo, e os mais obstinados inimigos de sua verdade e do seu povo, ressuscitarão para contemplá-lo em sua glória e ver a honra concedida aos fiéis e aos obedientes a Deus. Mais importante do que saber com detalhes quem são os que vão ressuscitar de forma especial antes da volta de Cristo, é estarmos preparados para essa ocasião, estarmos preparados para ressuscitar na primeira ressurreição, se passarmos pela morte. Nesse exato momento tem uma pessoa lá no Hospital Bethesda, eu e minha mulher fomos lá para visitá-la, 95 anos, a dona Rosa, em estado terminal, falência múltipla dos órgãos. Os rins estão parando, outros órgãos estão parando, e ela está em agonia profunda desde que entrou no hospital, está apavorada, porque não quer morrer. Mas todos nós vamos passar por isso, meus irmãos, mais cedo ou mais tarde, se não participarmos desse grupo que verá Jesus quando ele voltar. Por isso temos que estar preparados hoje, porque o que nós temos é hoje. O amanhã ainda não existe, e o ontem também não existe mais. Temos que viver para Deus agora, hoje, a cada momento.
A segunda vinda do Salvador também significa vitória, não apenas desgraça, não apenas condenação, mas vitória para aqueles que o aceitaram como sumo sacerdote. Hoje é tempo de pregar essa grande verdade aos nossos vizinhos, amigos e colegas de trabalho. É tempo de anunciar que Jesus está voltando. E aí o capítulo fala também de dois períodos proféticos que nós já mencionamos, que começam em 508 a.C., depois de Cristo, aliás, com a derrota dos visigodos, e termina com o aprisionamento do Papa e os 1335 dias que terminam em 1843. É só você somar 508 mais 1335 dias, você vai cair no ano de 1844, 1843, que dá início ao tempo do fim, ao juízo investigativo, à purificação do santuário, que é o tempo que nós vivemos. Jesus está prestes a retornar a esse mundo, mas isso não vai acontecer, meus irmãos, não vai acontecer sem antes nós entendermos que se darão alguns acontecimentos, e diz o Espírito de Profecia que esses últimos acontecimentos serão rápidos. Não diz quanto tempo vão demorar, não diz quando ocorrerão exatamente, mas é antes da volta de Jesus, e serão rápidos. E aqueles que não conhecerem as profecias não irão perceber. Olha o que diz aqui o texto no verso 10: muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente. Não estão nem aí com as coisas de Deus. A maioria não está nem aí. E nenhum deles entenderá. Nenhum dos perversos entenderá. Jamais uma pessoa que não busca a Deus, que não ora a Deus, que não busca entender as profecias, ler a Bíblia e entender, jamais vai entender o que nós estamos falando aqui. Jamais entenderá. Vai morrer na sua ignorância, vai morrer perdido e condenado. Mas diz o versículo no final: mas os sábios entenderão. Os sábios entenderão. E no verso 3 diz: os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça como as estrelas sempre e eternamente. Há uma promessa para aqueles que entenderem, para aqueles que viverem e praticarem o que diz as profecias. Promessa de glória, de glória. E diz no verso 4: tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão, e o saber se multiplicará. Esse texto aqui tem duas aplicações. Uma geral: conhecimento científico aumentaria no final do tempo do fim. Do ano de 1700 para cá, com a Revolução Industrial na Inglaterra, houve um avanço científico tremendo na humanidade. Até a década de 90 nós não tínhamos a informática, e olha o que nós temos hoje. Aqui é uma profecia geral se referindo à ciência nos últimos dias, que aumentaria, se multiplicaria, mas o texto fala especificamente do livro de Daniel. Antes de 1700, antes de 1800, o livro de Daniel não era entendido, não era estudado. Ele começou a ser estudado a partir por volta de 1800. Vários personagens ao redor do mundo, vários movimentos proféticos surgiram ao redor do mundo, justamente no tempo do fim. Deus está dizendo aqui que o livro seria entendido no tempo do fim. Nós estamos entendendo as profecias, porque nós estamos nesse tempo, irmãos. Esse livro é para esse tempo, para o tempo do fim. E uma coisa que eu gostaria de falar ainda, eu sei, irmãos, que o tempo está um pouco avançado, mas eu já estou encerrando. Eu gostaria de falar aqui para os irmãos o que diz no verso 13. Aqui diz: tu, porém, segue o teu caminho, Daniel, até o fim. Vais morrer, vais descansar, e ao fim dos dias, no tempo do fim, você vai se levantar, vai ressuscitar para receber a tua herança. Esse texto aqui, ele fala que não existe recompensa, que não existe herança sem ressurreição. A crença popular de que quando se morre vai para o céu ou para o inferno é uma mentira. Porque para você ser recompensado por Deus, ou você vai vir para o céu num corpo glorificado e transformado, como foi Elias, como foi Enoque,
ou você tem o seu corpo ressuscitado, glorificado e transformado, como diz em 1 Coríntios 15, como foi Moisés, e como serão os justos quando Jesus voltar. Haverá ressurreição, uma ressurreição para a vida, com o corpo glorificado. Não há vida eterna, não há recompensa eterna sem a ressurreição. Então, a imortalidade da alma é um engano satânico. Se tivesse tempo para falar sobre isso aqui, irmãos, eu falaria ainda sobre isso, mas eu quero encerrar dizendo para os irmãos: estude por sua conta o livro de Daniel, com oração, com jejum. Estude por sua conta. Peça que o grande mestre, que é o Espírito Santo de Deus, que revelou essas profecias, te ilumine e te ensine. Porque reavivamento só vem por meio do estudo da palavra de Deus, não vem por outro meio. Quer um reavivamento espiritual na sua vida? Estude as profecias. E reforma só vem por meio de um reavivamento. Uma coisa leva a outra. Quer mudar a sua vida? Quer se consagrar mais? Passe por um reavivamento. Essa verdade serve para você e serve principalmente para mim. Que Deus nos guarde, nos abençoe, para que possamos não apenas entender as profecias, mas viver na plena certeza que estamos no tempo do fim, que os últimos acontecimentos já estão acontecendo, e que, se Deus nos conceder a graça, estaremos vivos quando Jesus voltar. Senão, vamos morrer. Mas como Daniel, vamos nos levantar no último dia da história deste mundo e receber a recompensa da vida eterna, por meio de uma ressurreição do nosso corpo glorificado, transformado num piscar de olhos. 1 Coríntios 15. Que Deus nos abençoe para isso, irmãos. Vamos cantar o hino final com fervor, com gratidão, com louvor. O hino 147. Nós o veremos. Antes de fazermos a oração, eu tenho um blog sobre temas teológicos, é www.teologiahoje.blogspot.com. Nesse blog tem todos os temas que nós vimos aqui nessas 12 noites. Quero fazer uma proposta para você, para que você recapitule esses temas por sua própria conta. Estude cada capítulo de Daniel com oração, se for preciso com jejum. Peça a Deus um reavivamento espiritual. Consequentemente, junto com esse reavivamento, você fará uma reforma.
e você enxergará as coisas diferentes. É por meio da palavra de Deus que nós somos transformados. E eu quero convidar você para tomar uma decisão diante de todos esses temas que nós estudamos. Eu não sei quantos você acompanhou, mas diante do tema de hoje, tomar a decisão de viver uma vida de maior consagração a Deus. O que é isso? É dedicar mais tempo para a oração, é viver em espírito de oração. Sabe, eu converso com Jesus e às vezes eu pergunto: Senhor, o que significa ter uma vida de oração? Como que eu posso te amar mais? Como que eu posso te servir melhor? Ele diz 24 horas por dia, em tudo que você fizer. Diz o Espírito de Profecia no livro Caminho a Cristo, que trabalhando, fazendo nossos afazeres, estudando, podemos elevar a Deus uma prece em pensamento, ter essa consciência de que a nossa vida está conectada com Ele, e fazer dele o nosso melhor amigo, fazer dele o nosso confidente, o nosso Deus, o nosso Salvador, o nosso irmão. Como diz lá no livro de Hebreus, Ele não se envergonha de nos chamar de irmãos. O Filho de Deus, que assumiu a nossa natureza humana, tem a natureza humana e divina, não se envergonha de te chamar de irmão, de irmã. É o que Ele quer ser para nós, na nossa vida. Tomar a decisão de ter uma vida de mais oração, irmãos, de consagração. Eu vou na associação, eu peço lá folhetos, lá na associação, eles me dão caixas de folhetos. Meu carro ali está cheio de folhetos atrás. Uma parte eu pego o meu dinheiro, compro todo mês alguns livros, sabe? E onde eu vou, eu gosto de deixar folhetos. Não necessariamente entregar para as pessoas, mas deixar em cima de uma mesa, no shopping, num banco, deixar um livro. Sabe? Ter a consciência de que nós temos uma mensagem para dar. Nós temos tanto material, irmãos, temos tanta fartura de material. Tem igrejas evangélicas aí que não tem nada. Nós temos muita coisa. Usar a internet para evangelizar, exclusivamente para testemunhar, não ter vergonha de dar o seu testemunho, de falar de Jesus, usar o WhatsApp, viver uma vida de mais consagração a Deus. Se não puder vir à igreja, fazer o seu culto particular em casa, orar em casa, se consagrar a Deus. Então, se você gostaria de tomar essa decisão, de começar conhecendo melhor as profecias de Daniel, durante a oração você vai colocar a sua mão direita sobre o seu coração. Procura sentir as batidas do seu coração, sabendo que Deus está te dando essa oportunidade hoje. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. O Espírito Santo está nos chamando, está nos convocando. Diz o Espírito de Profecia que a chuva serôdia vai ser derramada na igreja, mas muitos não vão perceber. Porque ao mesmo tempo que o teu irmão do lado está recebendo o Espírito Santo, você não está. A grande diferença está numa vida de oração e de comunhão com Deus. Vamos orar e tome a sua decisão. Nosso Pai Celestial, te louvamos, te agradecemos pela Tua palavra, Senhor. E em nome de Jesus pedimos que a Tua palavra nos sustente. Que a Tua palavra, que as profecias aumentem a nossa fé, a nossa confiança no Senhor, tendo a certeza de que o Senhor dirige os acontecimentos deste mundo para a Tua honra e para a Tua glória. Nós aceitamos a Jesus como Salvador e como Senhor da nossa vida, Senhor. E pedimos que o Teu Espírito Santo seja derramado sobre nós agora, e habite em nós e viva em nós, pela fé em Jesus. Pedimos, nosso Pai Celestial, que cumpra em nós todos os Teus planos e propósitos. Abençoa, Senhor, a nossa decisão de Te servir. Abençoa, Senhor, o nosso poder de escolha, de decisão, de entender melhor as profecias de Daniel, de entender melhor as profecias do Apocalipse, de saber melhor, ó Deus, o tempo em que vivemos, de entender os últimos acontecimentos, de nos consagrarmos a Ti. Nos abençoe, ó Deus, para que possamos viver uma vida de mais oração, de mais consagração, de mais dedicação ao Senhor. Fazer de Jesus nosso grande Salvador, nosso grande Senhor e amigo. Vivermos por Cristo e para Cristo. Pedimos que abençoe, Senhor, a nossa decisão, a qual tomamos nesse momento, simbolizando diante do Senhor a nossa mão sobre o nosso coração que está batendo pela Tua graça, pela Tua bondade e misericórdia. Louvado seja o Teu nome por isso. Louvado seja o Teu nome pelo dom da vida, Senhor. Que a nossa vida neste mundo deixe um legado espiritual para honrar, glorificar e dignificar o nome de Jesus. Em tudo que fizermos, em tudo que dissermos, em tudo que pensarmos e intencionarmos,
que Jesus seja honrado e glorificado. Vem, Senhor, e nos conceda estas bênçãos, e nos prepare a cada dia para o Teu reino de glória e luz, para a volta de Jesus, o Teu Filho. Pedimos estas bênçãos em nome de Jesus. Amém, Senhor.